Olá pessoal, aqui quem fala é o Aleph Clayton e hoje a gente vai ver algoritmos. Algoritmos são instruções, ok? Passo a passo. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora tem um algoritmo por trás que está rodando, ok? Uma programação para que você consiga assistir esse vídeo. Para você acessar suas redes sociais tem um algoritmo por trás disso. Para você acessar uma página web também tem um algoritmo. Então o algoritmo ele está bem presente em tudo, ok? Ele está presente desde a sua receita de bolo até a sua programação de alguma coisa, de algum aplicativo, por exemplo, ok? Então vamos ver com mais detalhes agora. Olá pessoal, aqui quem fala é o Clayton. Então vamos ver aqui, ó, na nossa página aqui, ó, a gente tem um mind map aqui do que é o algoritmo simplificado, beleza? Então vamos ver aqui, ó, o algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo, ele é um passo a passo, beleza? Então, é uma instrução, beleza? Que você vai seguir ordenadamente, ok? Para você resolver algum problema, beleza? E aí existem algumas formas representativas desse algoritmo, que é a descrição narrativa, por exemplo, uma instrução, um passo a passo de um manual, por exemplo. Uma receita de bolo é uma descrição narrativa. Tá? O fluxograma, ele é uma representação gráfica do que você vai definir no seu algoritmo. E um pseudocódigo é uma forma mais parecida com a programação em si, beleza? Então existem essas formas de representar o algoritmo. E aí dentro do algoritmo temos os tipos de dados, tá? Esse tipo de dados pode ser instruções, que são os passo a passo do computador, as instruções que o computador faz, ou os dados que a gente vai fazer. E os dados são classificados em numéricos, literais e lógicos. Então, numéricos, temos os números inteiros, né? Então, numéricos, né? Números. Temos os inteiros, que é 1, 2, 3, né? E os reais, que é 1,2, 1,3, né? E temos os literais, que são os caracteres, né? São as letras, beleza? Os caracteres especiais são os literais. E os lógicos, né? Os lógicos são as operações de e ou de decisão, né? Tomar decisão. Eu vou fazer isso ou aquilo, ou e aquilo, né? Então tudo isso define o meu algoritmo. As variáveis, o conceito de variáveis, né? Que você vai alocar um espaço na memória para você executar aquele algoritmo, né? Então o conceito de variável é muito importante dentro de algoritmo. E os operadores, né? Que temos os aritméticos, que é o soma, subtração, adição, multiplicação, etc. Temos operadores lógicos, e ou não, se não, beleza? Os operadores lógicos e os operadores relacionais, que é o maior, menor, o maior igual, menor igual, beleza? Beleza, aqui então, bem resumidamente, a gente tem o conceito de algoritmo, tá? Então agora a gente vai ver mais detalhado. Então o que é algoritmo? O algoritmo é uma sequência finita de passos que visa resolver um determinado problema, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui a receita de bolo. A receita de bolo é um problema. Então eu tenho passo a passo lá, né, para fazer um bolo, né? Manual de instrução de alguma coisa, de um computador, de como ligar o computador, ou de como instalar alguma coisa, né? Então é um algoritmo. Então o algoritmo está presente em tudo. Representação. Temos a descrição narrativa que eu mostrei lá para vocês, que é a linguagem natural. Por exemplo, cálculo da média de um aluno. Como que eu faço o cálculo da média do aluno? Eu obtenho as duas notas do aluno, das provas, né? Calculo a média, que é as duas notas somo, dividido por 2. E aí, se a média for maior que 7, o aluno foi provado, senão ele foi reprovado, né? E a forma convencional, o fluxograma convencional, é a forma gráfica, né? Eu tenho aqui o fluxograma, né? Que é representado por esse círculo aqui, ou esse retângulo, né? Cortadinho aqui, né? Então temos aqui o início de um fluxograma, operação de entrada de dados, né? Operação de saída de dados, operação de atribuição e decisão, né? Então a gente tem a mesma coisa aqui, ó, de cálculo da média aqui embaixo. Então eu pego a média, a nota da prova, né, N1 e N2, faço a média aqui, um cálculo, soma os 2 dividido por 2 e verifico, né, decisão, que é esse triângulo aqui, né, invertido, quadrado invertido, e aí se for maior que 7, eu aprovo, se não for, eu reprovo. E a representação do pseudocódigo, né, que é
o algoritmo parecido com o programa. Então eu tenho aqui, ó, algoritmo escrito em Portugal, né? Vamos dizer assim, que é o nome do algoritmo, a declaração das variáveis, né? E aí vem o algoritmo em si, aqui, início e fim do algoritmo, tá? Então geralmente uma linguagem de programação ela vem dessa forma aqui, beleza? Então o algoritmo é uma palavra que indica o início do algoritmo, né? Aí vem o nome do algoritmo, declaração das variáveis, né? Geralmente assim. Então vamos dizer, esse aqui é o escopo, tá? Para você começar a programar, beleza? E o início e fim, beleza? Então aqui temos a mesma coisa lá em cima, o cálculo da média, né? Declaração da variável, N1, N2 é a média, né? Eu declarei ele como real, né? Pode ser vírgula, pode ter vírgula. E aí ele vai ler, né? Inicia, ele vai ler a nota 1, a nota 2. E aí eu vou colocar dentro da variável média a nota, né? A média. Então eu vou verificar se estrutura de condição, beleza? Que a gente vai ver mais pra frente, mas só adiantando aqui. Se a média for maior que 7, então aprovado, se não, reprovado, beleza? E é mais ou menos isso que está mais de acordo com o que vocês vão ver na programação em si. Então cada linguagem varia também o estilo aqui, né? Como você pode fazer, beleza? E aí seguindo temos o tipo de dados, né? Que tem as funções, né? Então aqui, ó, todo trabalho de um computador é baseado na manipulação das informações contidas na sua memória, que pode ser classificado em dois tipos, instruções ou dados. As instruções são os comandos na máquina que determinam a forma como devem ser tratados os dados. E os dados, que são as porções de informações a serem processadas pelo computador, né? E os dados é classificado em numéricos, literais e lógicos. Numéricos são os números, né, inteiros de 1 ao infinito, e os reais, né, de vírgula, número com vírgula. Os literais são os caracteres, as letras, as strings, beleza? E os lógicos pode ser verdadeiro ou falso, o famoso booleano, beleza? E outro conceito também, né, de algoritmo são as variáveis, né? As variáveis são espaço de memória no computador, né, destinado a um dado, né, que ele é alterado durante a execução do algoritmo. Então, para funcionar corretamente, as variáveis precisam ser definidas por nomes e tipos com diferentes tipos de dados. Então, pode ser tipo inteiro, real, caractere, lógico, beleza? E os operadores, a gente tem os operadores, são os elementos funcionais que atuam sobre os operandos, que produzem um determinado resultado. Por exemplo, uma soma, né? Então, 3 mais 2, eu estou executando a soma, né? Então, os operadores podem ser aritméticos, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, ou lógicos, né? E ou não. E os operadores relacionais, maior que, menor que, né? Para a gente tomar decisões, beleza? Então, aqui está o resumo, aqui está o mind map. Os dois vão estar disponíveis aqui no link da descrição do vídeo, beleza? E é isso aí, e vamos lá. Bom, se você curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo o vídeo, compartilhe para mais pessoas, comente aqui o que você acha sobre o algoritmo, o que você entendeu, ok? E se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no perfil, ok? E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.